Em janeiro, as estatais registraram um déficit de 4,9 bilhões de reais, um recorde para o período considerando valores nominais, sem a correção pela inflação. Segundo o relatório de estatísticas fiscais do Banco Central, nos últimos 12 meses, as estatais acumulam um déficit de 9,7 bilhões de reais. Vamos acionar a nossa reportagem. Júlia Firmino chega agora. Na programação da Jovem Pan vai trazer detalhes desse levantamento, estatais registrando esse déficit de 4,9 bilhões de reais no mês de janeiro. É muita grana, hein, Júlia? É isso, Caniato. Começando o ano de 2026 já de um jeito que a gente fala, né? Começar com o pé direito. Acho que esse ano o país não começou, né? As estatais não começaram com o pé e direito, tendo em vista que esse déficit foi então de 4,9 bilhões de reais, segundo o relatório divulgado, né, pelo Banco Central, relatório Estatísticas Fiscais. E desse montante aí de 4,9 bilhões de reais, 3,33 bilhões são das federais, o que não inclui Petrobras e também Eletrobras. Agora, 1,56 bilhão de reais são das estatais estaduais e 17 milhões de reais são das estatais municipais. O déficit, a gente lembra, acontece sempre que o país gasta mais do que arrecada, e o superávit é o contrário. Então, quando o país arrecada mais do que acaba gastando, e isso vem, esses números aí, esse déficit tão grande vem em um contexto específico, em que o país está aí com os Correios, né, a estatal dos Correios, também uma crise financeira. Em 2026, a previsão era de receita de 17,7 bilhões de reais, o que é menor que em 2025, 6,3 bilhões de reais a menos do que em 2025. Os Correios também tá tentando aí, Caniato, fazer essa recuperação, tá buscando um plano de reestruturação, contando com venda de imóveis e também demissões. A gente segue acompanhando tudo isso aqui, mas fato é que é muita grana, né, Caniato? Sem dúvida alguma. É isso, Júlia. A gente segue acompanhando qualquer novidade. Por favor, prioridade aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu chamar os nossos comentaristas, mas antes disso, eu preciso mais uma vez pedir um break da rede e a gente já volta. Você, Roberto Mota, e o déficit das estatais em destaque aqui em Os Pingos nos Is, a monta de 4,9 bilhões de reais em janeiro. A bola de neve só cresce, Mota. 4,9 bilhões, Caniato. O que é isso? Isso não dá nem para comprar um escândalo do Banco Master, né? É trocado diante de tudo isso que a gente está vendo. Agora, isso é mais uma demonstração de que a parte ruim das consequências é que elas vêm sempre no final. Então vamos lembrar, isso que nós estamos vendo, o déficit, o governo que arrecada como um louco, taxa como um louco e ainda assim consegue gastar mais do que arrecada, a consequência disso se chama inflação. O dinheiro se desvaloriza e tudo fica mais caro. Eu acho que hoje foi divulgado o último resultado do IPCA, né? Dizem que o IPCA, o número oficial da inflação, o último número dele foi 0,84%. Aí eu pergunto, você, espectador, você, caro ouvinte, a escola dos seus filhos, a mensalidade aumentou 0,84%? Não, né? Deve ter aumentado 10%, 15%, por aí. O IPTU aumentou 0,84%? Não, aumentou muito mais. O IPVA aumentou muito mais. A carne no supermercado, eu faço mercado aqui em casa, essa semana eu tive dificuldade de achar um pedaço de carne a preço decente aqui perto. Tudo aumenta muito mais do que o índice oficial de inflação. O que está por trás disso não é falta de produto. O que está por trás disso não é ganância dos fornecedores. O que está por trás disso é um governo que tem obsessão de gastar. Não é só esse governo. Essa culpa cabe de uma forma geral a quase todos os governos. Mas esse aqui
tem uma ideia fixa, ele não tem nenhuma outra ideia a não ser gastar o máximo possível. Por isso, ao longo do tempo, o nosso dinheiro vale cada vez menos. Eu sempre dou um exemplo aqui. Vai chegar o dia em que a dúzia de ovos vai custar R$500 e você não vai nem se lembrar do dia de hoje, em que a dúzia de ovos custa 14, 15. Esse é o pior efeito dos gastos do governo. É o imposto mais perverso que existe. Pois é, as estatais registrando déficit em cima de déficit. Nos últimos 12 meses, o acumulado chega a quase 10 bilhões de reais. Eu vou passar para o Bruno Musa também, para o Luiz Felipe Dávila, mas eu só quero lembrar à nossa audiência que a enquete do dia está publicada no nosso portal de notícias, também no nosso YouTube. Seria muito legal se você pudesse votar, participasse, para a gente entender exatamente como você pensa em relação aos assuntos que a gente debate aqui. A gente trata das investigações que estão acontecendo em relação ao Banco Master, mas o que pode acontecer ou qual é a sua expectativa diante das decisões judiciais que têm ganhado a imprensa? Qual é a sua expectativa? Vote agora no nosso portal de notícias. Bem, eu vou receber a Rede Jovem Pan e aí todos vão acompanhar na íntegra essa análise do Bruno Musa sobre os déficits que têm se acumulado em relação às estatais. Você que acompanha a programação, seja bem-vindo, obrigado pela preferência, obrigado por prestigiar o programa Os Pingos nos Is. A nossa repórter Júlia Firmino trouxe um levantamento que aponta que as estatais, se nós juntarmos os déficits das estatais, chegamos à quantia de quase 5 bilhões de reais. Detalhe, hein? Só no mês de janeiro. Bruno Musa, não é uma novidade, né? Estamos acompanhando essa crescente nos últimos meses. Por que agora seria diferente? Não tem por que ser diferente. Se você não muda a gestão, não tem como o resultado ser diferente. O Mota já deu uma brilhante explicação econômica e só para dar mais um dado para quem não sabe, dia 1º de julho de 1994 foi o primeiro dia de circulação do Plano Real. Sabe quanto era o salário mínimo na época? R$64. Muitos perguntarão, mas o que se comprava com R$64? Talvez a mesma coisa que o mesmo salário mínimo de hoje. Isso é a perda do poder de compra da própria moeda que o Mota mencionou, que daqui a pouco os ovos estarão R$500. De fato, é isso que acontece. Quando nós olhamos os Correios, eu vou fazer meu breve comentário aqui sobre essa outra ótica da narrativa do próprio governo. O governo do PT ele tem um histórico de falar que o Brasil e os países precisam ter empresas estatais para manter uma soberania, digamos assim. Então, quem não lembra do tal petróleo é nosso, o Lula com aquele uniforme laranja, com a mão suja de petróleo, que foi capa de revistas, e ele continua com esse mesmo discurso. Petróleo é nosso, precisamos ter estatais. Prejuízo, uma empresa chegou lá no governo da Dilma valendo R$4 a ação da Petrobras. Hoje, para ter uma ideia, ela está ali, fechou hoje aqui na casa dos R$47. Quando nós olhamos os Correios, nós vemos uma empresa completamente atrasada na sua metodologia de gestão e também do que ela faz. Veja, por que eu mencionei o petróleo? O governo do PT costuma falar, precisamos ter o petróleo é nosso, então uma empresa estatal para manter a soberania. Alguém duvida aqui que a soberania dos Estados Unidos é muito mais bem elaborada e mais bem feita do que a do Brasil e eles são muito mais soberanos do que nós? Quantas empresas estatal de petróleo os Estados Unidos têm? 0. Quantas empresas de distribuição de carta eles têm? Agora eu vi um único país, o primeiro país, se não me engano, foi a Nova Zelândia, que encerrou, a Dinamarca, que encerrou a distribuição de cartas pelo correio, porque ninguém faz mais. Claro, Brasil ainda não é uma Dinamarca, mas o meu ponto é, você já pensou em ser um monopólio, ou seja, você é o único prestador de serviço e mesmo assim consegue ter prejuízos bilionários a cada mês que passa? Como é que você consegue essa façanha? É mais difícil você dar prejuízo sendo o único prestador de serviço do que se você está no mercado aberto e concorrente. Ou seja, claramente é mais uma empresa usada para o projeto de poder que foi instaurado há muitos anos no Brasil, que continua na mão do PT. A gente trata bastante desse tema aqui, né, Dávila? Quais outros aspectos você gostaria de destacar
na análise a partir desse levantamento feito com os dados de janeiro? Um aspecto comparativo de gestão de empresas públicas, quando você tem um governo que acredita na economia de mercado, na eficiência da gestão, e quando você tem um governo que acredita no aparelhamento estatal e enxerga as estatais não com essa visão estratégica. A única estratégia é empregar companheiros do partido político. O que aconteceu? Em 2022, o resultado primário das estatais alcançou um superávit de 6 bilhões de reais. Superávit de 6 bilhões de reais em empresas estatais. Por quê? Porque quem estava no comando eram gestores profissionais, não era loteamento político para militantes. Aí veio esse governo e justamente começou a lotear novamente as estatais. E o que acontece, Caniato? Hoje temos um prejuízo em 25 de 5 bilhões de reais. Então, na verdade, não é só 5. Na verdade, a gente está falando que a diferença é 11 bilhões de reais, porque tinha 6 bilhões positivo, com 5 negativo, 11 bilhões de reais. Este é o custo financeiro, fora a queda da qualidade do serviço, fora o apadrinhamento político dessas empresas, que faz com que cada vez mais pressione o Tesouro Nacional, que somos nós, pagadores de impostos, que tem que financiar rombo de estatal, dinheiro que deixa de ir para a saúde, para a educação, para a segurança, para cobrir buraco de estatal. Portanto, Caniato, só tem uma solução. Privatiza já todas essas empresas. Eu espero escutar dos candidatos à presidência da República da direita um compromisso claro, inequívoco com a venda das estatais. É um absurdo manter esses cabides de emprego que cada vez mais tiram dinheiro dos nossos impostos para cobrir o rombo das empresas estatais.